Boa tarde. Vamos começar a segunda aula e nesta aula nós vamos falar sobre mais uma versão do teorema da função implícita, que é a versão de maior dimensão. Então vamos considerar uma equação de forma f maiúscula de variáveis x1, etc., xn, vírgula y é igual a k, onde f maiúscula é uma função definida no espaço euclidiano de dimensão n mais 1, ao contrário do caso anterior, onde ela foi definida em R2. E nós estamos interessados nos casos em que esta equação define y como função de variáveis x1, etc., xn. Portanto, ao contrário do caso anterior, função definida implicitamente não é a função de uma variável, mas função de várias variáveis, pelo menos de duas variáveis. E vamos agora considerar um exemplo motivador. Vamos considerar a equação da esfera de raio R é um valor positivo, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a R ao quadrado. E vamos perguntar em que casos esta equação define implicitamente z como função de duas variáveis x e y. E consideramos três casos particulares. Primeiro, quando o nosso ponto x0, y0, z0, na vizinhança de que nós estudamos esta situação, que tem esta forma R dividido por raiz de 3 e y e z também são iguais a R divididos por raiz de 3. Isto foi escolhido simplesmente porque soma de 3 estas coordenadas é igual a R ao quadrado. Portanto, este ponto realmente pertence à esfera. Neste caso, é bastante fácil ver que numa vizinhança deste ponto, realmente nós temos uma função definida implicitamente daquela equação em vermelho. Pode-se tirar, então, x ao quadrado mais y ao quadrado passa para o lado direito, tiramos raiz quadrada e fica z igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O segundo ponto, então vamos considerar mais um ponto, desta vez o valor z é negativo. Também numa vizinhança deste ponto, nós temos função z em função de x e y, também definida implicitamente, só que temos que optar por sinal negativo diante a raiz quadrada, porque numa vizinhança deste ponto, porque realmente a terceira coordenada é negativa. E vamos considerar o terceiro caso, x0, y0, z0, um ponto onde a terceira coordenada z é igual a 0. Neste caso, a equação não define nenhuma função. Não há função definida implicitamente. Também nós podemos calcular a derivada daquela função implícita. De facto, neste caso, ela é explícita porque nós podemos escrever uma fórmula exata. E, portanto, nós podemos calcular derivadas. No primeiro caso, dz sobre dx, dz sobre y calculam-se e é, portanto, bastante fácil ver que dx sobre dz é igual a menos x sobre z, dz sobre dx é igual a menos x sobre dz e dz sobre dy é igual a menos y sobre z. E também no caso 2, também
A fórmula é um bocado diferente, porque a função é simétrica, mas a fórmula resultante também nós chegamos à mesma equação, dz sobre dx é igual a menos x sobre z. E mesma coisa para dz sobre dy. Eu aqui apresentei um exemplo, a função original com f maiúscula define uma esfera. O primeiro caso, na vizinhança do primeiro ponto, o primeiro ponto é indicado aqui, ele é indicado em cima. Portanto, realmente nós podemos definir uma função implícita, z igual a raiz quadrada daquela expressão escrita em cima. No segundo caso, temos a função com z negativo e também temos uma função implícita numa vizinhança deste ponto, também esta vizinhança é indicada aqui. Terceiro caso, quando x e y são alguns valores e z é nulo, não temos função implícita definida por esta equação, uma vez que aqui nós temos uma mistura. De facto, aqui aparecem duas funções. Uma função vai para cima, outra para baixo. Isto contradiz a definição da função implícita. Não tem função implícita neste caso. Portanto, na maioria dos casos, realmente, uma equação realmente define uma função implícita. E aqui nós temos um teorema que eu queria enunciar. Então, o teorema diz que se uma função f maiúscula definida em Rn mais 1 é uma função de classe Cl, onde L é maior ou igual que 1. Segundo, se temos marcado um ponto no interior do domínio tal que f maiúsculo deste ponto x1 asterisco até ao fim é igual a k, esta condição significa que o ponto marcado pertence àquela superfície de nível. Pertence à superfície de nível indicada por esta equação. E terceira condição, que derivada parcial de f maiúsculo sobre dy, neste ponto é diferente de zero. Neste caso, nós podemos afirmar que esta equação f maiúscula de x1, etc., xn y igual a k, define implicitamente uma função y em função de x1, etc., xn, da mesma classe Cl, portanto, admite o mesmo número de derivadas parciais contínuas, numa vizinhança do ponto marcado. E, além disso, nós podemos, neste ponto marcado, até calcular derivadas parciais de função implícita através da função original f maiúscula. Ou seja, para todo o valor i de 1 até n, derivada parcial de f minúscula sobre dxi, neste ponto, é igual a menos uma fração. Em cima temos df maiúsculo sobre dxi, naquele ponto, e em baixo temos df maiúsculo sobre dy, também neste ponto. Repare que a estrutura do teorema de função implícita, neste caso mais geral, é semelhante à estrutura do teorema no caso anterior. Eu aqui tenho uma grelha, tem que ser 3, condição 1, 2 e 3. Aqui, erradamente escrito 2. Pronto, agora vamos considerar um corolário deste teorema. No caso concreto, no caso particular, quando n é igual a 2, então temos função f maiúscula de 3 variáveis x, y, z, de classe C1. Normalmente, na maior parte dos casos, nós vamos exigir que esta classe é C1, ou seja,
f maiúsculo admite todas as derivadas parciais apenas da primeira ordem. Portanto, segunda condição, que o ponto marcado x0, y0, z0 pertence ao interior do domínio e f maiúsculo de x0, y0, z0 é igual a k. Portanto, este ponto pertence à superfície. E a terceira condição importante é que derivada parcial de f maiúsculo sobre dz, neste ponto, é diferente de zero. Então, nós podemos afirmar que a equação f maiúsculo de x, y, z é igual a k define implicitamente uma função z igual f de x, y da mesma classe C1, numa vizinhança do ponto marcado. E, além disso, verificam-se as condições de f minúsculo sobre dx no ponto x0, y0 é igual menos este quociente, df maiúsculo sobre dx dividido por df maiúsculo sobre dz. E a segunda fórmula completamente semelhante que se refere ao caso de f minúsculo sobre dy. Atenção à terminologia. Normalmente nós consideramos que f maiúsculo é uma função que define a equação de nível, f maiúscula, e f minúscula é aquela função implícita definida pela equação original. Porque muitas vezes eu encontro nos exercícios que misturam f maiúscula e f minúscula. São funções diferentes. F maiúscula é a função original e f minúscula é a função implícita definida por esta equação como f maiúsculo. Pronto, esta é a diferença. Ok. E vamos agora considerar apenas um exemplo, porque os exercícios, vamos resolver os exercícios nas aulas presenciais. Vamos considerar a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a r ao quadrado. Portanto, aquele exemplo original. E vamos considerar o ponto x0, y0, z0 daquela forma. Só para ilustração de como funciona esta regra. Como funciona este teorema. Portanto, aqui neste caso nós temos que escrever que f maiúsculo é a soma destes três termos. Portanto, isto é f maiúsculo. E k é igual a r ao quadrado. Portanto, k é este valor. Verificamos todas as três condições, que a função f maiúscula é definida em R3 e é de classe C1, porque admite todas as derivadas parciais de primeira ordem. Segundo, claro que o ponto marcado pertence ao interior de R3, o domínio é todo o R3, contém todos os pontos. E também f maiúsculo deste ponto, r sobre raiz de 3 repetida 3 vezes, é igual a r ao quadrado. Portanto, segunda condição também está satisfeita. E terceira condição, d sobre dz é igual a 2z. E, portanto, d sobre dz aplicado a este ponto é igual a r dividido por raiz de 3, diferente de zero. Portanto, sabendo que d sobre dx é igual a 2x, d sobre dy é igual a 2y, obtemos então a nossa função, digamos, entre aspas, implícita, de f minúsculo sobre dx. Então, pode ser encontrado utilizando esta fórmula. Sabemos o numerador e denominador, que são 2x0 dividido por 2z0. E, portanto, fica menos 1.
E df sobre dy também calcula-se usando esta mesma fórmula, de 2y0 sobre z0 é igual a menos 1. Eu reparo que x0, y0, y0, z0 são definidas através desta forma. Portanto, também chamo a atenção a que aqui neste caso derivados parciais df sobre dx e df sobre dy são iguais a menos x0 sobre z0 e menos y0 sobre z0, o que está de acordo com aquele cálculo que foi feito em cima. Eu vou mostrar agora. Vamos acima e aqui nós temos aquelas fórmulas, menos x sobre z, dz sobre dx é igual a menos x sobre z, e dz sobre dy é igual a menos y sobre z. Portanto, este cálculo coincide com aquilo que é indicado pelo teorema. Portanto, coincide com estas coeficientes. Pronto, e mais exercícios vamos resolver nas aulas presenciais. E agora eu vou passar para mais um assunto, a equação da reta tangente a uma superfície de forma f maiúsculo, x de xyz é igual a k. Portanto, vamos supor que existe uma superfície definida por esta linha de nível e um ponto, digamos, x0, y0, z0, pertencente a este ponto, pertencente a esta superfície. Nós precisamos de escrever uma equação do plano tangente. Peço desculpa, deve ser do plano tangente. Pronto. Vamos primeiro supor, então eu vou explicar uma ideia como é que derivar esta equação do plano tangente. Vamos supor que esta equação define implicitamente uma função z é igual a f de xy numa vizinhança deste ponto. Neste caso, nós já sabemos o plano tangente. Este plano tangente pode ser escrito usando esta função implícita. Z menos Z0 é igual a df sobre dx no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais df sobre dy no ponto x0, y0, vezes y menos y0. Eu reparo que as variáveis, então, z, x e y são encontrados aqui, e os valores restantes são valores numéricos, porque este df sobre dx é apenas um valor numérico, derivado parcial calculado no ponto concreto, e este valor df sobre y também vai ser um valor numérico. Agora, nós sabemos o teorema da função implícita, que diz que df sobre dx e df sobre dy são determinadas através destes coeficientes, este e este. Portanto, substituindo df sobre dx e df sobre dy na fórmula em cima, podemos escrever isto. Portanto, substituindo em vez de df sobre dx, df sobre dy, aquelas fórmulas, obtemos este coeficiente e este. E agora, multiplicando ambas as partes por df sobre dz e passando esta parte toda para ao lado esquerdo, nós chegamos finalmente para a equação bastante simétrica do plano tangente. Portanto, o plano tangente para a superfície definida pela equação f maiúsculo de xyz é igual a k, é definida desta maneira. Então, df maiúsculo sobre dx vezes x menos x0
mais df maiúsculo sobre, peço desculpa, df maiúsculo sobre dy vezes y menos y0, mais df maiúsculo sobre dz vezes z menos z0 é igual a zero. Pronto. E vamos agora considerar um exercício ou um exemplo, determinar uma equação do plano tangente à superfície da equação, desta equação. X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz é igual a 2. No ponto 0, 1, 1. Pronto. Nós temos ao nosso dispor a fórmula e falta apenas calcular df maiúsculo sobre dx, que é igual a este valor. Df maiúsculo sobre dy é este valor. Df maiúsculo sobre dz é este valor. E, portanto, df sobre dx no ponto 0, 1, 1 é 6. Df sobre dy no ponto 0, 1, 1 é 3. E df sobre dz neste ponto também é igual a 3. E a equação do plano tangente, então, tem forma, portanto, df sobre dx, pomos aqui, vezes x menos x0, mais df maiúsculo sobre dy vezes y menos y0, mais df maiúsculo sobre dz, vezes z menos z0, é igual a 0. E, portanto, simplificando, dividindo por 3, ambas as partes, e um bocado simplificando, obtemos esta equação. 2x mais y mais z menos 2 é igual a 0. Pronto, então vou colocar este documento com gralhas corrigidas no e-learning e então vamos resolver mais exercícios nas aulas presenciais. Pronto. Boa tarde.